Nossa última aula nós estivemos conversando um pouco a respeito dos fósseis. Fóssil, evolução, aquela ideia da coluna na vertical falando a respeito, a coluna cronológica falando a respeito das fósseis, onde eles são encontrados, um pouquinho de data. Foi uma introdução, só para a gente ter uma noção a respeito disso. Falei também a respeito dos tipos de fósseis. Fósseis com partes alteradas, fósseis com partes inalteradas, só para dar uma ideia da questão dos fósseis. Hoje nós vamos entrar um pouquinho mais, que eu queria tratar de uma forma mais específica da formação dos fósseis. Afinal de contas, como um fóssil se forma? É algo assim rápido? É algo demorado? Quais seriam as condições para ele poder se formar? Então vamos estudar um pouquinho a respeito disso. Acho que você vai gostar bastante da aula de hoje, porque tem muita coisa assim que a gente vai quebrar alguns paradigmas. Sabe aquelas ideias que as pessoas têm e que não são verdadeiras? Pois é, vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Deixa eu começar dando um exemplo bem legal, que é esse aqui, ó. O que você está vendo aí é uma água marinha. Uma água marinha, ela sobrevive no máximo 48 minutos fora d'água. 95% do corpo dela é composto por praticamente água do mar. E normalmente a decomposição desse organismo se dá em menos de 24 horas. Então é uma coisa assim praticamente rápida, né? Não é um negócio que demora. Pelo contrário, a coisa é relativamente rápida. Em outras palavras, seria praticamente impossível nós encontrarmos fósseis de uma água marinha se o processo de fossilização fosse algo extremamente longo. Não é verdade? Porque, para e pensa, em 24 horas ela deixou de... se decompôs. Não tem mais nada de água marinha lá para a gente poder estudar ou observar. Talvez você já tenha observado isso na praia. Sabe quando você chega de manhã cedo na praia, tem uma água marinha morta lá e no final do dia não tem mais nada, não sobrou absolutamente nada dela. Pois é disso que nós estamos falando. No entanto, olha que coisa espetacular. Existem fósseis de água marinha. Como seria possível isso? Como seria possível fossilizar um animal cuja decomposição do seu corpo é tão rápida? É assim, no instante, menos de um dia. Deixa eu me dar uma outra ilustração, só para você pensar um pouquinho. Se você pegar um peixe e colocar um peixe em cima lá da pia da cozinha, se você deixasse esse peixe lá por uma semana, o que aconteceria? Bom, até a defesa sanitária ia aparecer na sua casa para ver o que está acontecendo, né? Ou seja, o peixe iria se decompor, aquele odor forte de peixe apodrecido iria permear a sua casa e tudo mais, não é verdade? Nós temos muitos fósseis de peixes, nós vamos estudá-los, tá? Hoje eu vou dar uma introdução de como se formam os fósseis, mas tudo isso é para mostrar que o processo de fossilização tem que ser algo rápido, não somente na questão rápido para que se forme, mas rápido na preservação do organismo. Então, eu queria dar algumas ideias aí para a gente poder trabalhar que vão poder nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Aí vai a primeira delas. A ideia é como acontece o processo de fossilização. E para isso eu gostaria de usar um exemplo, e na verdade existem vários exemplos, mas eu queria usar um para mostrar a qualidade da preservação do organismo no contexto de um fóssil, porque normalmente as pessoas pensam em fóssil, eles pensam só nos ossos e coisas assim. Na aula passada nós estudamos, já vimos que existem tipos diferentes de fossilização, tipos diferentes de fósseis, e alguns deles existe assim, fica a preservação completa do animal. Dá uma olhadinha na aula passada quando nós tratamos de fósseis com partes inalteradas. Tá? Por exemplo, fóssil em âmbar tem a preservação completa do animal. Tudinho, do animal, do organismo. Às vezes é uma folhinha de planta, às vezes é uma rãzinha, às vezes é uma formiga, coisas desse jeito, tá? Agora, muitas pessoas acham que fóssil, como eu acabei de dizer, está relacionado apenas com ossos. E não é verdade. Então eu queria dar um exemplo de um animal que é muito interessante, um fóssil espetacular,
que foi encontrado em Alberta, lá no Canadá, e a gente vai poder dar uma olhadinha melhor nele só para você ver. Olha que coisa espetacular. O fóssil é de um Borealopelta, que significa escudo do norte. Devido ao tipo de escamas que ele tem, no fundo são placas. Ele é do gênero Anquilossauro nodossoide, do Cretáceo inferior, é a classificação dele. E ele foi encontrado, como eu disse, lá em Alberta, no Canadá, e ele mede cerca de 5,5 metros de comprimento e pesava mais ou menos cerca de 1,3 toneladas. Essa espécie que você está vendo aí, ele é conhecido como espécie de Suncor. É uma região onde existe muita mineração e foi numa dessas áreas que foi encontrado esse fóssil. E o que é impressionante a respeito dele é que esse fóssil parece ter assim afundado de cabeça para baixo. Ou seja, essa parte que você está vendo aí era o que estava embaixo. Ele ficou de barriga para cima, essa é a ideia. E fazendo com que essa parte superior do corpo dele fosse rapidamente enterrado com uma distorção bem pequena, como você está vendo aí. Olha só, estamos vendo as costas desse animal, tá? O resultado é algo muito impressionante. É uma amostra de preservação de como esse animal teria sido quando ele era vivo, quando estava vivo. Ou seja, sem achatamento, sem arrugamentos e tudo mais. De novo, o animal que a gente está tratando é esse daí, tá? Borealopelta. Esse é o nome do Zequinha aí. Dá uma olhadinha na cabeça dele. Olha que coisa espetacular. Esse daí é o lado direito da cabeça, mostrando detalhes da pele e também da morfologia. Dá uma olhadinha no olho dele. Olha a preservação dessa órbita ocular. Olha a parte do focinho dele. Olha os detalhes da pele. Não é espetacular como foi essa preservação? Não somente isso, a gente pode ver alguns detalhes através no corpo dele. Deixa eu colocar alguns aqui para você poder ver. Se observarmos, o nome dele, como eu já mencionei, significa um tipo de placa, tá, do norte. É como se fosse uma armadura. Lembra aquelas armaduras do pessoal da Idade Média que tinha como se fosse assim umas escamas e tudo mais? É mais ou menos disso que a gente está falando. A única coisa que essas escamas elas eram pontiagudas, ou seja, parecia um espinho. E você está vendo aí que na região do pescoço, essa imagem de cima e a do meio, elas são mais pronunciadas, ou seja, é como se o espinho fosse maior. Tá? Elas são muito pontiagudas. Já no restante do corpo, essa parte espinhosa é menor. Ou seja, ela não era tão pontiaguda assim, mas rapaz, não dava para abraçar esse animal. Ou seja, esse pescoço, portanto, desse nodossauro, que é o tipo desse dinossauro que foi encontrado aí, ele era coberto por placas de armaduras espinhosas. Ou seja, era algo muito interessante. E algo que eu queria levantar aqui, que é o seguinte, que as placas, esse tipo de placas que você está vendo, essas como se fossem escamas, era uma marca registrada desses dinossauros blindados, entre aspas. E geralmente elas caíam no início da decomposição, algo que não ocorreu com esse nodossauro, significando que foi algo extremamente rápido. Mas uma outra coisa que é muito interessante a respeito desse animal, desse fóssil mais especificamente, é que houve uma preservação, inclusive, de algumas coisas muito interessantes relacionadas com a pele dele. A gente percebe um pouco de um material ligeiramente avermelhado, que era a cor da pele desse animal. Ou seja, nessa parte de baixo aí, que literalmente ficou de barriga para cima, né? A gente está vendo ali, eram umas costelas marrom chocolate no torso dele, ao lado do que a gente chama de osteodermas bronzeados. Os osteodermas são depósitos ósseos com forma assim de escamas, placas ou outras estruturas na camada dérmica da pele. Tá? Então isso é o osteoderma. E você percebe algo muito interessante, isso daí na imagem lá embaixo, do lado direito, no canto direito inferior, que é um aglomerado de massas semelhantes a rochas muito duras, como se fossem seixos, que pode ser, e provavelmente é, remanescente da última refeição desse animal. Não é interessante? Olha a preservação.
Ou seja, como seria possível preservar um fóssil dessa maneira? Não somente isso, tem mais algumas coisas bem interessantes a respeito desse fóssil para a gente poder ver, que é justamente nessa parte que você está vendo aí, tem uma pontinha do ombro esquerdo dele, tá, que está quebrado, está vendo ali, e ela revela o núcleo ósseo. E essa ponta, ou seja, a ponta da ponta, estava revestida com queratina. A queratina é uma proteína insolúvel que é encontrado nas unhas, na pele, cabelo e outros tegumentos animais. Tegumentos é aquilo que cobre geralmente o animal, como pele, pelos, penas, escamas. Então é o que a gente chama de tegumentos, tá? Então aí você tem literalmente algo espetacular, porque a gente consegue inclusive ver algumas partes químicas do animal. Agora, se você olhar as duas últimas imagens aí embaixo, a do meio e a do canto inferior direito, aí são detalhes dessa órbita ocular que foi primorosamente preservada. Não parece que ele está olhando assim para a gente, olhando fixo? E normalmente animais, quando morrem, eles têm os olhos fechados. Esse daí estava com o olho aberto. Rapaz, a gente fica pensando, o que aconteceu para que houvesse a formação de um fóssil como esse? Não é impressionante? Obviamente, nós não estamos tratando de um processo lento de fossilização. Teve que ser um processo rápido. Esse fóssil especificamente, os cientistas que o estudaram dizem que ele morreu no local, mas ele foi transportado para o oceano. E daí o processo de fossilização ocorreu no oceano. Rapaz, difícil de acreditar, né? Imagina um animal como esse sendo transportado para o oceano, quase 1,5 toneladas. É muita coisa para ser arrastado para o oceano. O que teria arrastado esse negócio para o oceano? Ele morreu num rio, daí o rio afastou. Rapaz, se ele morre no rio, até ser afastado, até ser levado no oceano, o processo de decomposição não teria deixado esse animal desse jeito. Ou seja, ele passou por um processo de sedimentação, ou seja, muita água e muita lama, muito rapidamente, extremamente rápido, e fez com que ele ficasse totalmente enclausurado. Se você está pensando no dilúvio, eu posso lhe garantir que essa é a melhor explicação para a formação do registro fóssil como nós temos encontrado. Então vamos voltar lá. Afinal de contas, como acontece o processo de fossilização? Tem muita coisa aí para a gente poder trabalhar, e de novo eu quero dar só as ideias básicas para a gente poder entender esse processo, tá bom? Então vamos lá. O processo de fossilização é algo assim fascinante. Primeiro, tem que haver uma inibição rápida da decomposição orgânica, senão o organismo se decompõe e não sobra nada para ser literalmente preservado, tá? Em outras palavras, tem que haver uma desaceleração da destruição anatômica. Então esse é o primeiro ponto muito importante, que é um dos fatores que possibilita a preservação, a formação do fóssil e a preservação da estrutura. O segundo deles, que é um fator muito importante, é que tem que ser um ambiente anóxico, ou seja, com pouco oxigênio, para que possa haver a preservação do material orgânico. E o terceiro, tem que haver um enclausuramento em sedimento, ou seja, tem que ter muito sedimento à volta toda para que impossibilite a dissolução do organismo. Senão, o que acontece? O organismo começa a ficar todo mole, vai derretendo, entre aspas, tá? Devido ao processo de decomposição orgânica, e não vai sobrar nada para ser fossilizado. Portanto, fossilização é um processo rápido. A gente sabe disso, extremamente rápido. Mas muitas pessoas têm assim a tendência de olhar para essa ideia de fossilização e falar, não, o fóssil demorou milhões de anos. Rapaz, não acontece isso. É impossível. Formação de fóssil, principalmente o que nós encontramos em rochas sedimentares, mostra claramente que o processo de fossilização foi extremamente rápido. Rápido. Quando eu digo rápido, estou falando assim de horas, poucos dias, de algumas semanas no máximo. Se houvesse mais tempo do que isso, não teríamos um fóssil.
a não ser aqueles que a gente encontra, sobraram só os ossos. Aí sim, pode demorar um pouco mais. Mas a maior parte dos fósseis, o bom estado de preservação mostra que houve um processo de muita sedimentação, o que significa muita água e muita lama, soterrando esse organismo, que morreu por asfixia, e a gente vai estudar um pouquinho disso, tá? Vai ser bem legal também, e que foi possível preservar o organismo, ou seja, a sua estrutura anatômica, em muitos casos até mesmo as partes internas, como a gente viu agora desse nodossauro, até mesmo um pouquinho da preservação do tipo de alimento que estava no seu corpo. Agora, deixe-me dar algumas questões importantes do aspecto de formação dos fósseis. Tá? Vamos lá. O primeiro que eu queria colocar para você é o seguinte, é que na formação de fósseis, no fundo, eu queria falar de 3 conclusões importantes. Tá? Falei um pouquinho aí da formação, deixe-me tratar das conclusões. A primeira é que a abundância de fósseis demonstra a fragilidade da vida em relação a situações anormais do meio ambiente e também atesta para a quantidade dessas situações anormais que ocorreram no passado. Em outras palavras, um animal, uma planta, quando morre, se decompõe. Por exemplo, quando você está na estrada e você vê um animal morto, tá? Foi atropelado e coisa assim. Se você passar um mês depois, você vai encontrar um fóssil ali? Claro que não. Praticamente não vai ter mais nada do animal. Tá? Eu pude presenciar numa das minhas viagens no começo desse ano, parecia ser um cão morto. Rapaz, 2 dias depois não tinha mais nada. Literalmente os corvos e tudo mais tomaram conta do que estava lá. Sobrou só, assim, na beirada da estrada, dá para ver alguns ossos apenas do que teria sido esse animal. Tá? Então é muito interessante a gente ver que se houve um processo de fossilização, isso mostra que foi alguma coisa anormal. Porque normalmente o animal ou a planta iria o quê? Se decompor. Não ia sobrar absolutamente nada. Então essa é uma conclusão muito importante para a gente. Formação de fóssil ocorre quando existe algo anormal. Normalmente o animal ou a planta iria se decompor, não haveria formação de um fóssil. Segunda conclusão que é muito importante é a seguinte, que os fatores mencionados para a formação do fóssil, aquilo que eu citei agora de pouco, salientando o bom estado de preservação em que os mesmos são geralmente encontrados, você viu o exemplo do nodossauro que eu mostrei logo no início, demonstram que a grande maioria encontrada, ou seja, a grande maioria dos fósseis encontrada no registro fóssil, passou por um processo rápido de sepultamento. Você ouviu bem, sepultamento. Significa o quê? Muita água, muita lama, enclausurando esse organismo, impedindo que houvesse uma dissolução, ou seja, ele se dissolvesse e não teria nada para literalmente fossilizar. Mas quando a gente encontra fósseis tão bem formados, tão bem preservados, é algo espetacular. E é por isso que é importante a gente estudar essa ideia do registro fóssil e ver, espera aí, o que está acontecendo por aí. E tem mais uma conclusão, que essa é fundamental, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre ela. A terceira conclusão a respeito dos fósseis e do bom estado de preservação deles é o seguinte, é que as informações contidas nos fósseis estão geralmente ligadas à história da morte do organismo e não necessariamente sobre como esse organismo teria vivido. Vou repetir. As informações contidas nos fósseis estão geralmente ligadas à história da morte do organismo e não necessariamente sobre como este organismo teria vivido. Percebe? Os evolucionistas gastam muito tempo tentando explicar como esse organismo teria vivido, se ele era herbívoro, se ele era carnívoro, o que é importante também, sem dúvida. Quais seriam alguns dos seus hábitos, sua locomoção e coisas desse jeito. Mas você percebeu que pouco se fala sobre como esse organismo teria morrido? Como que foi a preservação dessa estrutura? Isso é o que pouco é dito. Sabe por quê? Porque se a gente começar a falar sobre isso,
sobra uma única possibilidade. Quer ver? Para que haja preservação dos fósseis, como nós temos encontrado, tem que haver um sepultamento muito rápido. Não daria para o animal morrer e pouco a pouco sedimentos se formarem em cima dele. Isso não aconteceria. Ou seja, ele tem que morrer no meio de muita água e muita lama, muita. Percebe? Por exemplo, um nadossauro, rapaz, tinha 5,5 metros de comprimento. Imagina a quantidade de água e lama para literalmente soterrar esse negócio. Você acha que se ele tivesse morrido na beira de um rio, ele iria virar um fóssil? Claro que não. Teve que ter uma quantidade imensa de lama e água sendo jogada em cima dele para que houvesse esse enclausuramento e assim ele pudesse fossilizar, formando esse fóssil espetacular com a preservação desses grandes detalhes como nós vimos. Qual seria uma boa explicação para uma quantidade imensa de água e lama, literalmente enclausurando toneladas e toneladas e toneladas de organismos, como dinossauros, como plantas, animais, e a gente vai falar um pouquinho de troncos de plantas nessas próximas aulas. Como seria possível? Qual seria a melhor explicação? Já mencionei. Se voltarmos para o dilúvio bíblico, ele nos dá a melhor explicação, ele é a melhor explicação do porquê o do registro fóssil é como ele é. Fósseis bem preservados e uma quantidade absurda. Talvez você esteja perguntando assim, não, mas e esses fósseis nas camadas diferentes? Como você explica isso? Nas próximas aulas a gente vai ver. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Lembra de rever o que nós já vimos nas aulas anteriores. Até mais. Até a próxima aula aí. Vamos nos falando.